você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor. Eu sinto teu amor. Adoração. Grande é o nosso Deus. Programa Conexão Vida. Agora, Deus, mostra Tu és o batizador, Senhor. Tu és o que batiza com fogo e com Teu Espírito Santo. Batiza, Deus. Mostra-me, Espírito de Deus, batiza. Flua o rio. Batiza, Deus. Batiza. Você pode segurar a mão do teu irmão no lugar onde você está. A unção de Deus está neste lugar. A unção. Transfere a unção para a vida dele agora. Libera a unção que está na tua vida. Libera a unção de Deus que está sobre a tua vida. Diz assim, respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, fala comigo, pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo passou de largo, quer dizer, passou a distância. E de igual modo, fala comigo, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou também de largo, passou a distância. Mas fala comigo, mais um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé daquele homem, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, tocou-lhe as suas feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, uma hospedagem, e cuidou dele, e partindo ao outro dia, retirou-se 2 denários, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, fala comigo, cuida dele, e tudo, fala comigo, e tudo demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Pai, nós oramos pela Tua palavra e pedimos a Tua bênção e a graça do Teu Espírito sobre este lugar. O Espírito do Senhor está neste lugar. Aleluia. Você pode se assentar neste lugar. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Essa passagem, queremos pedir só para que não te afegue muito aqui pelo corredor, porque estamos filmando. Essa passagem, conhecida por muitos, e geralmente nós falamos dessa passagem a respeito das boas ações, né? Porque retrata do bom samaritano, um homem que cuidou de uma pessoa que estava ferida. Mas hoje eu quero trazer uma outra visão, que eu vejo essa passagem também como algo muito eterno. Essa passagem está desde Gênesis a Apocalipse. A gente pode extrair mensagem dessa passagem. É uma passagem que Jesus colocou com um conceito de eternidade. Em primeiro lugar,
Isso aqui é uma explicação de uma pergunta que uma pessoa fez a Jesus, um doutor da lei, e perguntou a Jesus dizendo que eu farei para ser salvo. Aqui em Lucas ele narra como uma pessoa conhecedora da lei, um certo doutor da lei. E Jesus explica o que seria necessário. E Jesus faz essa passagem mostrando essa experiência. Ele diz assim, que um certo homem, ele não fala quem é o homem, fala uma pessoa, que descia de Jerusalém para Jericó. Eu não acredito que Jesus colocou Jerusalém e Jericó simplesmente só por uma questão geográfica, mas eu acredito que colocou dentro de uma linguagem sacerdotal. Primeiro que Jerusalém, quando ele fala descia, não é que geograficamente só Jerusalém era uma cidade alta, fortificada, e Jericó uma cidade mais baixa, não. Mas eu entendo Jerusalém, como diz o livro de Apocalipse, capítulo de número 21, que via Nova Jerusalém, que descia do céu, quer dizer, num lugar mais alto, adornada, a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do grande Deus. Então ali ele está narrando a história de um homem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Quem é Jericó? Jericó é uma cidade amaldiçoada, é uma cidade a qual Josué conquistou. E quando Josué conquista Jericó, diz a palavra de Deus que quando acabou de conquistar Jericó, Josué lança uma maldição sobre Jericó, dizendo: esta cidade nunca mais, Josué capítulo 6, diz que nunca mais essa cidade deveria ser reedificada. E o homem que levantasse, reedificasse essa cidade, ele diz que sobre os alicerces daquela cidade, ele iria enterrar também o seu filho. E quando tivesse no término, no acabamento, iria colocar as portas. No fundamento, o seu primogênito morreria. E quando lançasse as portas, quer dizer, terminando a obra, o seu filho mais novo também morreria. E um desavisado na Bíblia, um desavisado, a Bíblia diz que se você é rápido de endereço, 1 Reis, capítulo 16, verso 34, diz: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jerusalém, e Abirão, seu primogênito, afundou, quer dizer, morreu. E em Segube, seu filho menor, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então, essa profecia se cumpriu. Então, eu acredito que quando Jesus fala essa narrativa, ele está dando um exemplo que, falando da humanidade, não só dentro de outras colocações que nós já fizemos a respeito do bom samaritano, mas eu quero trazer hoje uma linguagem diferente dentro daquilo que nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, da vida em Deus, da missão do Espírito sobre as nossas vidas. E aqui eu vejo 4 personagens, na verdade 5. Nós vemos o homem, fala comigo, que representa a humanidade. E ele fala do sacerdote, né? Que o sacerdote também descia pelo mesmo caminho que aquele homem. E quando viu aquele homem espancado, ferido, ele passou a largo, não fez nada, passou a distância, fingiu que não viu. E de igual modo também passou o levita, e o levita olhou e passou a largo sem socorrer aquele homem.
E essas duas figuras não estão aqui simplesmente por acaso, mas está para ensinamento para mim e para você, que o sacerdote na Bíblia representa aquele que ministra diante de Deus, aquele que tem um ofício de ministrar diante de Deus. E aqui eu quero falar de dois tempos. Quando eu digo que essa passagem ela tem uma eternidade, a Bíblia fala do sacerdócio, embora o sacerdócio veio através de Moisés. Moisés trouxe, a lei e o turno sacerdotal, a qual Deus colocou sobre o coração de Moisés, para que ele levantasse sacerdote segundo a tribo de Levi. E Arão foi o primeiro sacerdote. Mas antes de Arão, antes de Moisés, já havia sacerdócio sobre a terra. Fala-se de Melquisedeque, foi um sacerdote de Midian, foi um sacerdote. Fala de Jetro, que foi sacerdote de Midian. Fala e mostra que já havia alguns sacerdócios, mesmo sem ter uma ordenação dentro do padrão de Deus. Os próprios patriarcas se levantavam e faziam a parte sacerdotal. Então, mesmo sem lei, já havia algo sacerdotal. E eu quero falar de duas esferas, que a lei veio por Moisés e a graça e a verdade veio por Jesus. Então, antes de Moisés já havia sacerdócio, mas aqui eu quero dividir em duas partes, tanto levita quanto sacerdote. Essa parte que já havia o sacerdote antes de Moisés, e depois de Moisés veio o sacerdócio levítico, porque todo sacerdote era levita, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote, porque o sacerdote vinha da casa de Levi, vinha da tribo de Levi. Então, duas figuras iguais. E o que eu acho interessante nesse texto é que diz que eles vinham pelo mesmo caminho. Que eles vinham descendo o mesmo caminho, fazendo a mesma trajetória. E por que eles não ajudaram, tanto o sacerdote quanto o levita? E é isso que eu quero colocar aqui neste lugar. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus. Deixa eu ver. Hebreus capítulo 5. Se tiver como colocar aí. O sacerdote e o levita, eles se encontram no mesmo estado desse mesmo homem. Hebreus capítulo 5, ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas causas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios e possa compadecer-te ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está. Ele está o quê? Está na mesma condição. O mesmo sacerdote constituído pelo homem, que está ali para compadecer do homem, para fazer uma expiação diante de Deus pelo aquele homem. O autor de Hebreus diz que ele mesmo está na mesma condição. E o livro de Hebreus ainda vai mais fundo, dizendo que o próprio sacerdote não poderia entrar no templo sem antes para oferecer sacrifício pela humanidade, para socorrer a humanidade. Ele não poderia entrar diante do Senhor
para socorrer aquele necessitado, o que precisava, ele não poderia socorrer sem antes fazer uma expiação, levar um sangue por ele mesmo. Porque ele e a humanidade está no mesmo quadro, na mesma condição. Dá para você me entender? Amém? O sacerdócio levantado pelo homem, o sacerdócio humano, não tem condições de ajudar ninguém. Por isso o levita e o sacerdote passaram de largo, porque eles não têm condição, eles não têm capacidade, porque eles mesmos também precisam de expiação para eles. E quando a Bíblia diz que esse homem descia de Jerusalém, nós colocamos Jerusalém como a casa de Deus, e colocamos Jericó como a maldição, a perdição. E as pessoas que saem da casa de Deus, saem daquilo que é o aconchego do Senhor, e vai para o mundo. Os salteadores pegam. Mateus capítulo 18 diz que somos entregues a esses salteadores, a quais judiam da nossa vida e nos espanca, e não tem homem que possa nos livrar. Não tem levita, não tem sacerdote que possa nos livrar. Mas eu gosto do texto, e quando eu digo que isso é uma narrativa de toda a direção da Bíblia, fala que um certo samaritano. E quem era samaritano? Samaritano era uma mistura de judeu com gentil, que quando o povo de Israel foram capturados, feito escravo, os sírios que dominavam, começaram a fazer uma mistura de judeu com gentil. Então, por isso, os samaritanos não eram muito aceitos pelos judeus. Por isso que os samaritanos não eram bem aceitos, porque eles olhavam e falavam assim: você não é judeu, e nem você é gentil. Ele não tinha uma origem correta, ele não tinha uma determinação. E eu vejo esse samaritano apontado para Jesus. Quem é Jesus? Homem ou Deus? Uma mistificação de metade homem, metade Deus, metade promessa, metade humano, coisa santa e coisa imunda, falando da parte do homem. E Deus escolhe esse samaritano para chocar os judeus, porque os judeus não aceitavam Jesus como o Messias, porque dizia que o Messias não podia vir de uma mulher. Seria um espírito que aparecia e iria ser como Melquisedeque, sem genealogia. E de repente, quando chega Jesus, filho de uma mulher e filho de Deus. Então, essa figura do samaritano, ele chega, e o interessante, que ele unta as feridas daquele homem, e ele passa o quê? Azeite e vinho. Azeite representa a unção do Espírito. O vinho representa o sangue de Jesus. E Jesus trabalhou o tempo todo em cima da segunda aliança. E eu vejo aqui um novo sacerdócio, aquele que pode parar e ajudar. E o interessante é que quando você vê que o samaritano e quando você vê o sacerdote e o levita, eles vêm pelo mesmo caminho. Mas o samaritano, ele vem de outro lado. Ele estava fazendo a sua viagem. Não fala que ele estava no mesmo caminho. Fala que ele estava passando de viagem, estava fazendo a sua passagem. E Jesus veio de viagem.
Jesus veio fazer uma passagem neste lugar. O samaritano não estava na mesma condição, não estava no mesmo caminho. O levita e o sacerdote, sim, no mesmo caminho, na mesma condição, sem poder ajudar ninguém. Mas o samaritano estava de passagem, estava de viagem. E parou e ajudou aquele homem. E quando eu digo que aqui tem, todas essas figuras, o que o samaritano faz? Ele pega, passa azeite, passa vinho, coloca sobre a sua cavalgadura e leva para onde? Leva para onde? Leva para uma pousada, uma hospedaria. Leva para onde? Vocês não estão entendendo. Leva para onde? E fala o quê? Fica aqui, cuida deste homem, até que eu... Jesus começou uma boa obra, te pegou arrebentado, todo ferido, todo estraçalhado, veio, untou as tuas feridas, cuidou de você e colocou você numa hospedaria e disse para o Espírito Santo: cuida dele até que eu volte. Aleluia! O Espírito está trabalhando na tua vida. O Espírito está trabalhando na tua vida, porque Ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito. O Espírito, você está abrigado debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia! Deus está nos guardando, nos protegendo. E quando eu digo aqui que é uma passagem eterna, não simplesmente só dentro de uma visão de um bom homem, mas de uma missão sacerdotal, desde do primeiro sacerdócio, o segundo sacerdócio, até chegar Davi, até chegar Jesus, e agora a obra do Espírito Santo, e daqui a pouco a volta do Messias, aleluia, que vai pagar. Se houve alguma coisa a mais, eu vou pagar, está aqui. E ele já pagou adiantado, ele pagou, sabe quanto? 2 denários. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Ele pagou 2 dias. Ele pagou o que você merecia e ainda pagou a mais. E falou: olha, e se gastar mais quando eu voltar, eu acerto a dívida dele. Oh, yeah. Aleluia! É a obra do Espírito sobre a tua vida. Nós estamos num presente momento onde Deus quer liberar do seu Espírito sobre as nossas vidas. E eu gosto disso, que isso começa a tirar esses conceitos que as pessoas colocam, que nós não precisamos de um lugar até que Ele volte. Não, precisamos sim. Jesus nos pegou arrebentado e nos colocou numa hospedagem. E você tem que ficar numa hospedagem, você tem que ficar numa igreja. Esse negócio que crente não precisa de igreja, que crente não precisa de lugar para congregar, isso é coisa do diabo. É coisa para trazer confusão, divisão, é para dividir o povo de Deus, porque Jesus, Ele constituiu uma igreja, não uma igreja local, presta atenção, mas Ele ensinou que nós devemos nos reunir, estarmos juntos, até que Ele venha, permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Fica no lugar junto, congrega junto, caminha junto. E nós estamos aqui debaixo de uma obra do Espírito Santo, onde nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que Ele esteja cuidando das nossas vidas, para que Ele esteja untando as nossas feridas, para que Ele esteja nos abrigando, porque na verdade, amado, nós falamos que nós somos o abrigo do Espírito Santo, e a Bíblia nos dá alguns respaldos sobre isso, mas na verdade, é que o Espírito que nos abriga, se você quer saber, é nele que nós repousamos, é nele que nós existimos,
É nele que nós se movemos. É nele que nós vivemos. Porque se o Espírito tira a proteção, a cobertura, estamos vulneráveis. Então nós estamos debaixo do abrigo do Todo-Poderoso, do Onipotente. Então entenda que Deus está te colocando num lugar para que você seja cuidado. E nós precisamos entrar naquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Nós precisamos entrar dentro da ação do Espírito Santo. Nós estamos no tempo, na dispensação da graça, no tempo do Espírito agindo sobre a casa de Deus, agindo sobre a vida das pessoas, agindo sobre a vida dos arrebentados, agindo sobre a vida das pessoas que estão destruídas, das pessoas que estão quebradas, que foram pegas pelos salteadores, pelos delinquentes, assim dizendo, os demônios desta terra, não falando de pessoas, mas sim do lado espiritual, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida, para que tenhamos vida e vida em abundância. E nós precisamos entender que nós precisamos de uma ajuda para podermos sobreviver neste mundo. Sem a ajuda do Espírito não tem igreja. Sem a ajuda do Espírito nós não conseguimos avançar. Sem a ajuda do Espírito Santo nada podemos fazer. Sem a ajuda do Espírito Santo nada somos. Porque é Ele que opera em nós o querer e o realizar. É Ele que faz a vontade do Pai nas nossas vidas. É Ele que ministra sobre os nossos corações. É Ele que dá dom aos homens. É Ele que muda o nosso coração. E a gente precisa entrar. Eu tenho lutado com essa casa para que você venha experimentar, você experimente aquilo que Deus tem para a tua vida. A humanidade diz que tem o Espírito de Deus. Não tem não. Não tem não. O Espírito de Deus tem aqueles que o buscam. É o Espírito da promessa. É para aqueles que se aliançaram com Deus. É para aqueles que têm buscado a presença do Senhor. Ele é o ajudador das nossas fraquezas. Ele é que ajuda as nossas limitações, as nossas fraquezas. É Ele que vem sobre as nossas vidas nas nossas adversidades. É o Espírito Santo de Deus que nos socorre nos momentos mais difíceis. E eu gosto de uma das características do Espírito Santo de Deus, que diz que Ele é Pai, Ele é guia, e acima de tudo Ele é consolador. Fala comigo, consolador. Consolador é aquele que consola as tuas dores. É aquele que consola as tuas tristezas. É aquele que nos alenta. É aquele que é o nosso parceiro, o nosso hospedeiro. É aquele que nos acolhe. Porque Jesus foi para o Pai, mas não nos deixou órfãos, nos deixou um guia, nos deixou um mestre, um que nos ensina toda a verdade, que Ele diz, naquele dia ninguém precisará perguntar, conhece ao Senhor? Sabe do Senhor? Não, sabe por quê? Porque o Espírito da verdade nos ensinará todo o caminho. O Espírito da verdade vai te mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? Por isso que João diz que aquele que não tem o Espírito não tem o Filho, quem não tem o Filho também não tem o Pai. Porque é um conjunto, que é o Espírito que testifica, e o Filho testifica do Pai, e o Espírito também testifica dos dois. É o que nós precisamos. E uma igreja sem Espírito Santo, ah pastor, eu recebi o Espírito Santo quando eu fui batizado. Meu amado, tira isso da tua mente. Você foi batizado, recebeu sim o Espírito Santo. Não que você não recebeu, mas você precisa de mais. Você precisa do poder que vem do alto. Fala para o teu irmão, você precisa do poder que vem do alto.
E que poder é esse? É o poder que muda a nossa vida. E eu quero, mais uma vez, vem cá, João. Ele falou que seria boa noite, né, João? Tá aí, ó. Os salteadores pegou esse cara. Um exemplo mais correto, tá aqui. O que foi na tua perna, João? Isso aqui foi... Isso aqui eu larguei a igreja, né? Largou Jerusalém, foi para Jericó? Fui para Jericó. Chegou lá, comecei... Aí fiz tudo de errado que tinha. Até que uma hora, né? O diabo armou uma cilada para mim. E aí, sem proteção de Deus nenhuma, que eu nem ligava para Deus, a verdade é essa. Eu nem confiava em Deus, na verdade é você. Nem ligava. Eu acreditava em mim, mas aí acabou. Aí eu fiquei assim, né? Mas por honra e glória de Deus, eu estou hoje firme com Deus, graças a Deus. Mas o que foi isso? Foi um acidente? Foi um acidente. De moto. É. Mas acho que teve uma curimba atrás disso. Isso é um exemplo. Mas você era crente antes, não era? Já foi. Eu ia na igreja, pastor. Eu ia na igreja. Não era crente, não. Eu ia na igreja. É, a verdade é essa. Ué. Aí o inimigo, o salteador te pegou e te arrebentou todo. Aí o samaritano veio e te pegou, o bom Jesus. Curou, né? Curou as feridas, né? Graças a Deus. E Joãozinho tá aí. E agora ele te levou para o hospedeiro. O que aconteceu com você agora? O Espírito Santo te pegou, o que aconteceu? Fala aí pra gente. Eu tava tomando banho. Primeiro eu tava lá fora, lá perto dos cachorros, assim, perto da lá de lixo, assim, mexendo numa pocã, chupando a pocã. Aí eu falei, ô Deus, você não vai me batizar não, é? Tá doido? Ei, tá doido? Aí daqui a pouco eu comecei, né? Deus começou a tocar em mim, ali mesmo. E eu comecei a chorar ali. Chorar. Aí eu falei assim, rapaz, não gostar? Aí daqui a pouco chega um vizinho e atrapalha tudo. Atrapalhou tudo. Falei, mas vai embora, miserável. Aí ele não ia construir. Mas graças a Deus ele foi. Aí chegou de tarde e fui tomar banho. Eu fui tomar banho. Entrei debaixo do chuveiro, comecei a falar em língua. Falei, mas não estou falando em língua? Que é isso? Daí a pouco começou a vir profecia. Aí começou a vir um monte de coisa. Aí eu comecei a ficar... Eu fiquei louco, mas eu fiquei doido mesmo. Aí comecei a falar em língua, lamassura, lamassalha, lamassura. Aí vai eu botar a roupa lá. E tô falando em língua, saí pra fora, o cachorro tá latindo, eu lá, lamalachura, o cachorro também latia. Aí o rapaz, o Vinícius falou assim, rapaz, você tá falando com o cachorro, rapaz. Chamando o cachorro chama Sassá, eu lá, lamalachura, Aí vai eu. Aí eu só sei que vim pra igreja, chegou aqui, na mesma hora lá também, Deus me entregou um monte de profecia, né? De revelação. Aí eu saí entregando, saí procurando os outros para falar. Saí procurando. Aí botei Vitão, falei, botei o Oxa, falei depois, fui falando. E tem mais coisa aí também. Era maçora, ela maçara. Tem muita coisa, que Deus me deu muita coisa. Pedi pouquinho, Ele me deu muito. Eu fiquei, fortão. Cheguei no mercado, a mulher... João, eu lá na macho. Eu falei, rapaz, eu tô no mercado, eu já ia. Rapaz, é loucura. As coisas de Deus é loucura. O ímpio não sabe, ele vai ficar bolado, ele vai falar assim, o que é isso, rapaz? Esse rapaz é doido mesmo. Mas não, a gente que conhece o poder de Deus, sabe que a coisa é forte, tá? Deus faz a obra mesmo, pede. Mas você tem que encarar Deus mesmo de cara mesmo. Encara Ele.
Pastor, eu quero isso aí, quero tudo de bom. Pede mesmo. Pede. E ele deu muita coisa mesmo. Eu fui na igrejinha lá perto de casa, lá, pastor. Eu não falei com o senhor não, desculpa, né? Aí o pastor falou assim, quase me matou primeiro. O pastor agarrou na minha goela, quase me matou. Deus hoje está te dando unção. Eu fui e peguei, né? Que hoje, aí falou comigo que aonde eu orasse, que eu botasse a mão, ia ser curado. Aí eu peguei, mas eu não sabia de nada, que eu não era batizado no Espírito Santo ainda, né? Aí chegando em casa, fui batizado, eu fui pensando tudinho aquilo na minha cabeça. Falei, rapaz, mas sabe o que é mesmo? É verdade mesmo. E Deus faz maravilha na vida da gente. Faz muita maravilha mesmo. Ele conserta o pior que for, o pior, e bota lá em cima, e bota mesmo. Por isso que ele não faz acepção de pessoa, né? Ele não faz. Ele não escolhe, não tem bonito, não tem feio, não tem escuro, não tem branco. Qualquer um ele usa. E usa. É só querer. Mas eu quero ser usado. E Deus vai lá e joga o Espírito Santo em cima e ó, achalamassura, lamassura, olá. Aleluia. Amado, nós estamos buscando a unção que vem do alto, para que você possa continuar essa trajetória tua. E nós queremos orar pela tua vida. Não sei como que você chegou aqui. De repente você chegou como essa pessoa que o samaritano pegou, todo quebrado, arrebentado, arrebentada, onde caiu na mão dos salteadores. Mas eu quero te dizer que nessa casa tem o Espírito Santo de Deus, e o Senhor unta as tuas feridas, o Senhor unta a tua vida, e Ele quer derramar do azeite, do vinho, porque na casa do Senhor tem socorro para a tua vida. Se o salteador te pegou e destruiu a tua vida, colocando vícios, destruindo a tua casa, o teu lar, os teus filhos, amado, nós queremos te colocar debaixo da hospedagem do Espírito Santo de Deus. Você que quer essa unção de Deus, a presença do Espírito, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso do socorro do Senhor. Eu preciso da presença do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Sai do teu lugar. Nós queremos orar com você. Não fique de fora. Não acha que tá bom. Presta atenção. Deus tem mais para a tua vida. A fonte do Senhor é inesgotável. O que nós temos aproveitado do Senhor são migalhas, como aquela mulher cananeia. Ela falou, só as migalhas já me servem. Agora sabe por que migalha? Porque os filhos não têm comido do pão de Deus. Amado, chega de crente que arruma confusão. Chega de crentes problemáticos, onde só traz confusões, problemas. O pai vai achar porque ele procura. Oh, xaralabacondo yorolo, necalabaracondo yorolobo xerebeque. Quero convidar essa casa a ministrar conosco essa canção profética, que diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tu serás cheio do Espírito Santo. Você será cheia do Espírito Santo. O poder do Altíssimo descerá sobre a tua vida. Cadeias serão quebradas, fortalezas serão quebradas. O sobrenatural de Deus vai acontecer dentro desta casa, na tua vida, na tua família. Deus está liberando a sua unção neste lugar.
Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Senhor Deus, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. a tua alma, a tristeza vai sair de ti. E no teu corpo tudo novo se fará. Eu vejo Deus ministrando em vidas aqui. E Deus está dizendo a ti: eu vou mudar o teu pensamento. O teu pensamento é um pensamento de fraqueza, de derrota. Não é o meu pensamento. Eu não lhe dei espírito de medo, mas sim espírito de ousadia, de intrepidez. O Senhor está mudando, tirando o teu pensamento de fracasso, de derrota. E Ele vai fazer da tua mente uma mente vitoriosa, uma mente poderosa. Apaga tudo aquilo que você aprendeu. Tira tudo que é negativo da tua mente. Tira tudo que é negativo da tua vida. Tu és uma mulher de talento. Tu és uma mulher prendada. O Senhor está ministrando a uma mulher aqui na frente, dizendo: tu és prendada. Tu tens habilidade, tu tens talento, mas a tua mente atrofia a tua vida, paralisa tuas emoções, neutraliza tuas forças. E o Senhor está mudando a tua mente. O Senhor está colocando um bálsamo, está colocando um óleo sobre o teu pensamento, sobre a tua mente. A unção do Senhor caindo sobre a tua cabeça. Oh, xerebequei. Agora, Deus, agora, Jesus, tira o pensamento de fracasso, tira o pensamento de derrota. Quero chamar alguns obreiros para vir ministrar, liberar a unção do Espírito. Ô Cláudia, vem aqui também. Vamos ministrar, vamos liberar unção, unção do Espírito. Unção do Espírito, unção do Espírito, unção do Espírito. Vem sobre este lugar. Vem sobre este lugar. Vem sobre este lugar. Deus está operando. Chora. Vem, Espírito. Toca, Deus. Espírito do Senhor. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Enche, 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 Deus. Enche, Jesus. Enche, Jesus. E saralaba quando yorolobo xerebequei. Enche, Jesus. Vento do Espírito sopra, vento impetuoso. Batiza o teu filho com o teu Espírito, Deus, eu te peço. Batiza o teu filho com o teu Espírito, Deus. Espírito de Deus. Espírito do Senhor.
Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh! Tira o demônio da mente. Glória a Deus. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Teu Espírito renovará e no teu corpo Yeshua. se fará. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Chora lá bacana era lá baia. Chora lá bacana era lá bala chorebequere becou. Vento do Espírito. Simar, ajuda a orar aí. Libera a unção. Faz, Deus, faz a tua vontade. Começa a tocar, Espírito Santo de Deus. Vento do Espírito. Glórias a Deus. Pessoas sendo batizadas neste lugar com o Espírito Santo. Pessoas falando em outras línguas. Oh! Agora, Espírito de Deus, e enche os nossos corações. Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Do Espírito. Vem. Toca, Deus. Derrama do teu Espírito sobre este lugar, Senhor. Você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor, Eu sinto teu amor. adoração, Grande é o nosso Deus. programa Conexão Vida.